Queridos, essa epístola é bem interessante, como vocês viram. É uma epístola bem pequena, não é? Em termos do seu conteúdo, não é? Seu texto é pequeno, mas podemos tirar algumas lições interessantes dela, não é? A apresentação dessa epístola nos dá conta, irmãos, que Filemon era um discípulo de Paulo, um homem que aceitou Jesus Cristo pela mensagem do apóstolo, não é? Então, aconteceu algo interessante. Enquanto Paulo estava preso, essa carta aqui, de Paulo a Filemon, é uma das cartas da prisão. Paulo escreveu quando estava preso. Isso é muito interessante. Então, ele, lá em Roma, preso, né, teve contato com um rapaz chamado Onésimo. Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um moço que era escravo de Filemon. Você sabe que no Antigo Testamento havia escravos, né? No Novo Testamento também, naquele contexto do Império Romano, não havia classe média, só havia os servos ou escravos e os senhores, os nobres, entende? E era uma diferença muito grande. Veja só que situação, não é? Estratificação social tremenda. Só havia os nobres, os senhores e os servos. Não tinha classe média, não tinha pessoas que tinham recursos, não é? Suficiente para garantir a sua liberdade. Então, com Cristo a coisa muda completamente, irmãos. Com Cristo, Paulo diz aos Gálatas que não há homem nem mulher, nem sábio nem ignorante, nem servo nem livre, porque todos somos um em Cristo Jesus. O cristianismo foi o movimento que Deus mandou, não é? A fé cristã, que une as pessoas, iguala as pessoas espiritualmente e também emocionalmente e também socialmente, de certa maneira. Então, veja só, o Paulo preso, né? De repente aparece esse escravo de Filemon, que tem contato com Paulo, provavelmente na prisão mesmo, porque ele fugiu, o escravo Onésimo, ele fugiu da casa do seu senhor. E pelo que dá a entender no texto bíblico, o Onésimo cometeu um furto, não é? Furtou alguma coisa da casa do seu senhor. Olha, irmão, isso dava cadeia e dava até pena de morte também. Entende? Naquele contexto do Império Romano. Então, aquele homem aceitou Jesus pela pregação de Paulo na prisão. Lá em Natal, quando eu era dirigente da mocidade, nós abrimos um trabalho na colônia penal Dr. João Chaves, que ficava do outro lado do Rio Potengi, não é? Atravessava a ponte de Igapó para chegar lá. Então, um grupo de jovens todo domingo, aliás, todo sábado, ia para lá evangelizar. E aqueles jovens ganharam várias pessoas para Jesus. A vida deles foi transformada totalmente. E agora veja, esse escravo tem um encontro com Jesus, se converte no seu contato com Paulo, ao ouvir a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo. Então ele se converteu, não é, a Jesus. E ele contou para Paulo: olha, eu sou servo de um homem chamado Filemon, sou escravo. Se ele me pegar, ele vai mandar me prender, vai mandar me bater, vai me espancar, etc. Aí Paulo deve ter dito para ele: eu conheço Filemon. Eu conheço Filemon, meu filho. E vou dar uma carta a você para levar para ele, uma carta de recomendação. E ele vai lhe receber não mais como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus.
Dê glória a Deus por isso, irmãos. Cuidado, irmãos, que Deus não aceita certos comportamentos que discriminam as pessoas, humilham as pessoas. Eu já sei de casa de crente em que a sua empregada doméstica não pode comer na mesa dele. E a empregada é crente. E mesmo que não seja crente, será que Jesus se agrada disso, irmãos? De maneira nenhuma. Ela tem uma função humilde, modesta, mas ela é filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela é igual a você perante Deus, ou seu empregado, ou funcionário da sua loja, da sua empresa, que é um cristão. Então agora esse homem se converteu a Jesus. Paulo pega uma carta e em mãos manda que ele volte para Filemon e entregue aquela carta. Não mais como escravo, mas como um convertido. E então vocês viram aqui na saudação como é importante. Essa carta de Filemon traz lições espirituais e também de relacionamento humano cristão. Alguém já me perguntou, pastor Linaldo, ao longo dos seus anos de ministério e agora dirigindo essa igreja, Assembleia de Deus em Parnamirim, que é uma grande igreja, a terceira igreja do estado do Rio Grande do Norte. Qual tem sido o maior problema que o senhor tem enfrentado? O maior problema que eu tenho enfrentado é ver relacionamento na igreja que não condiz com a condição cristã. Pessoas que se intrigam, pessoas que brigam, dissensão nas famílias. No meu gabinete, os maiores problemas que são levados são problemas de família. A mulher querendo deixar o marido querendo deixar a mulher, problemas sérios. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que é ser cristão. Ser cristão não é ser membro da Assembleia de Deus. Nem todo cristão é membro da Assembleia de Deus, nem todo membro da Assembleia de Deus é cristão. Em nosso meio tem um joio. Lamentável dizer isso, mas é verdade. O joio no meio do trigo. Os joios são os falsos crentes, irmão. E existem em nosso meio. Aqui e acolá, eles põem as unhas de fora, eles se revelam através das suas palavras, de comentários, de injúrias, de tantas coisas ruins. Tenha muito cuidado com isso, com o comportamento cristão. Então Paulo manda a carta dizendo, a carta a Filemon, olha como começa, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Timóteo era uma espécie de secretário que ajudava Paulo a escrever as cartas dele, não é? Então aquela carta vai assinada por Paulo e por Timóteo. Sabe como era que ela era escrita? Não tinha máquina de datilografia, nem se sonhava com computador, com nada disso. Era escrita à mão com uma pena de uma ave. Entende? Colocava dentro da tinta e escrevia num pergaminho, que também não tinha papel naquela época. Ele mandou aquela carta, e a carta ele dirige a Filemon, o dono, não é? Porque o escravo era propriedade do Senhor, viu? Ele diz, a carta era a Filemon, e a nossa irmã Ápia. Ápia certamente era esposa de Filemon, ou morava na casa dele. E Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Está vendo aqui uma lição importante? A igreja que está em tua casa, ou seja, a casa de Filemon não era apenas o abrigo para ele e sua família. A casa de Filemon não era apenas o seu lar pessoal, não. A casa de Filemon era uma igreja. Na casa dele funcionava uma igreja. E aqui eu tiro uma primeira lição para nós, amados, e todos nós obreiros, e a igreja em geral, os irmãos que estão na internet.
Como é a sua casa? Eu me refiro como é a sua casa em termos espirituais. Como é o comportamento na sua casa? O seu, da sua esposa e dos seus filhos, dos seus familiares. Será que podíamos escrever dizendo a você, irmão fulano, e a igreja que está em tua casa? Irmã fulana e a igreja que está em tua casa. Nesse tempo aqui não havia templos. O cristianismo estava nos seus primeiros anos, não é? A igreja primitiva. Então as igrejas começavam na casa dos crentes. Eles se reuniam e ali faziam culto, não é? Doméstico, culto de pregação, chamava os vizinhos, evangelizava na sua casa. Então na casa dele era uma igreja por isso. Não quer dizer que hoje todas as igrejas devam ser na casa das pessoas. Não. A Assembleia de Deus tem um modelo de crescimento interessantíssimo, que outras igrejas não têm. Existe igreja no Brasil que o seu líder diz assim: eu não começo uma igreja pequena, eu começo uma igreja grande, para encher logo de gente. Na verdade, nós conhecemos a história daquela igreja, eu não vou dizer o nome por uma questão de respeito, de ética, mas eles estão visando dinheiro. Dinheiro. O seu líder disse na revista Veja, e eu tenho essa reportagem, e nós não queremos membros na igreja. E agora? Nós não queremos membros. E o que é que ele quer? Aí o repórter perguntou, e como assim vocês não têm membros? Não, membros dão muito trabalho. Nós somos uma associação de pastores. Perceberam? Nós somos uma associação de pastores. Nós reunimos as pessoas para orar por elas, para expulsar demônio, não é? E elas contribuem com a igreja. E aí tem todo um tipo de manipulação, psicológica das pessoas, aproveitando as carências, as necessidades, para tirar dinheiro das pessoas. Isso não é bíblico, não é cristão. Eu dizer para os irmãos, saiam daquele lado, passe aqui de frente e volte por acolá. Você vai passar aqui no chão consagrado, e aqui nesse chão você vai ser curada, etc. Agora tem que dar para passar aqui R$50, R$200. Isso não é cristianismo, isto é mercantilismo. Então, querido irmão, cuidado com essas coisas, viu? Então, voltando aqui, a igreja que está em sua casa. Me lembro que uma vez, quando eu dizia no seminário, falando para obreiros, na verdade eram obreiros, suas esposas, e é para a igreja, mas principalmente para obreiros, e eu disse que as prioridades de Deus na vida do obreiro primeiro, ele tem que se relacionar com Deus. Em primeiro lugar, é Deus na vida dele, porque sem Deus na vida ele não é nada. Primeiro Deus. Segundo, ele próprio tem que cuidar, como diz Paulo a Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Primeiro Deus, segundo você, obreiro, e terceiro a sua mulher. Em quarto lugar, os seus filhos, e em último lugar, a igreja ou a congregação. Não estão entendendo isso, então? Não sei se todos concordam com essas prioridades, mas ela é bíblica. 1 Timóteo capítulo 3 fala essas qualidades do obreiro, do bispo, do pastor, do presbítero, e diz, marido e a mulher, irrepreensível, não é? Aí prossegue dizendo que saiba governar a sua casa. Governar quer dizer dirigir, gerir a sua casa, administrar a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, sabendo criar os seus filhos. Aí ele diz, por quê? Se não souber cuidar da sua casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Tem ou não tem base bíblica, irmãos? Tem. Primeiro cuida da casa para cuidar da igreja. Cuida da esposa, cuida dos filhos para cuidar da igreja.
Quando você inverte isso, é queda na certa, é desastre na certa, é fim de muitos casamentos, é fim de muitos ministérios. Quando deixa de cuidar, por quê? Porque Deus quer que na sua casa, você e sua família formem uma igreja doméstica. Dê glória a Deus por isso. E quando eu estava dando aquele seminário, dando esse ensino, uma irmã de oração levantou-se com muito ânimo e disse: pastor, o senhor me desculpe, eu não era pastor naquela época, eu acho que era presbítero, mas não me desculpa, eu discordo do senhor. A igreja não pode ser por último. Discorde. Pois não, meu irmão. Como é que a senhora entende? Ela abriu a Bíblia em Mateus 6,33 e leu para mim. Leia, minha irmã. Ela leu. Quando Jesus diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela pegou esse versículo isolado e quis dizer que eu estava errado, deixando a igreja na última prioridade. Aí eu perguntei a ela: irmã, e onde é que começa o reino de Deus? A senhora sabe me dizer? Ela ficou calada. O reino de Deus não começa no templo, não começa na pregação, não começa no púlpito. O reino de Deus começa na sua casa, começa em você. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Nesse mesmo grupo de irmãs que estavam me ouvindo, não é? Eu aconselhei, irmã, aí eu dei a palavra para os obreiros, para as irmãs: irmã, você é de oração, viu? Se o seu marido não é crente, não venha para o círculo de oração se ele estiver em casa. Não venha. Seu marido viaja, quando chegar ele quer encontrar. Você pode vir para o círculo de oração e para a igreja, desde que não atrapalhe o seu relacionamento com o seu marido. Uma irmã também, dita de oração, né, disse no final para mim: olha, pastor, meu marido é supervisor do Banco do Brasil. Ele viaja. E às vezes ele chega em casa, quer me encontrar em casa, e eu estou no círculo da oração. Círculo da oração. Olha, pastor, eu não vou deixar de vir à casa do senhor para receber o meu marido. Eu tenho a noite para conversar com ele, para ficar com ele. Eu disse: a senhora está errada. A senhora está completamente fora da palavra de Deus. Como assim, pastor? Olha, se ele fosse crente, a senhora já devia dar mais atenção a ele, e ainda mais ele não sendo crente, é que quando ele chegar, ele quer encontrar a senhora para recebê-lo com abraço, com beijo, não é? Bem arrumada para receber ele. Ah, pastor, comigo eu não aceito isso não. A senhora é quem sabe. Não deu muito tempo, o casamento acabou. O casamento acabou. Era isso que Deus queria? Não, senhor. Porque ela não soube cuidar da igreja que está em sua casa. Anote isso, irmão, na sua casa e na minha, deve ser a primeira igreja de que devemos cuidar. Por isso eu estou incentivando os irmãos a fazer o culto doméstico. Aliás, eu peço aos irmãos, dirigentes de congregação, permaneçam todos aqui após o culto, que eu quero falar com os irmãos sobre o grupo de oração do culto doméstico no WhatsApp, viu? Vou dar uma orientação aos irmãos. Então, queridos, na casa de Filemon era uma igreja, funcionava a igreja está em tua casa, e ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Na sua saudação ele deseja graça, não é? E deseja paz, deseja graça e deseja paz da parte do nosso Deus. Isso é importante, são valores espirituais, a graça e a paz. A paz de Deus não tem comparação. A paz entre os homens, meus irmãos, muitas vezes é só ausência de guerra, mas não é paz verdadeira, não é paz completa, não tem união, não tem amor. Você pode ter paz com uma pessoa, ele fica lá e eu fico aqui, e ficar em paz, mas eu não o amo,
eu não abençoo, eu não chego junto dele, eu não quero ele junto de mim, isso é paz? Não, isso é apenas uma trégua. Agora, quando ele deseja a paz, ele está desejando a paz de Deus. E Jesus disse quando se despediu dos seus discípulos, não foi? Deixo-vos a minha paz, não vos lá dou como o mundo a dá. Aí ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dê glória a Deus. Então Jesus deixou a sua paz, que é uma paz diferente da paz de qualquer lugar, de qualquer situação. Quando eu estive em Israel, em 1969, se não me engano, com minha esposa, não é? E um grupo de irmãos, uns 40 e tantos irmãos do Brasil, principalmente do Nordeste, não é? Pegamos um avião em Recife, viajamos para Roma, passamos 3 dias em Roma, depois fomos para Jerusalém e passamos 13 dias em Israel. Foi muito interessante aquela viagem. E ali eu conversando com as pessoas, não é? E pude aprender uma coisa interessante. A palavra paz no hebraico, como é? Quem se lembra? Shalom. Shalom. Shalom com M no fim é paz. Aí um judeu me explicou: olha, paz aqui, shalom, não quer dizer só ausência de guerra, ausência de briga, ausência de confusão, não quer dizer que é só tranquilidade. Shalom é uma paz muito ampla. Shalom quer dizer paz, tranquilidade, serenidade, saúde, alegria, está vendo? Segurança. Então shalom é tudo que tem de bom e que você deseja, é shalom. Amém, meus irmãos? Então, quando você saudar o seu irmão com a paz do Senhor, saiba que é a shalom de Deus. Você está desejando a ele muita coisa boa, não é? Então ele retribui: paz do Senhor. Isso tudo quer dizer a paz de Deus. E Paulo diz em Filipenses 4:7, abra a Bíblia aí, para você ver o que é a paz de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Abra sua Bíblia, que é muito importante você conhecer e anotar e sublinhar esses versículos. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E, olha o 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Dê glória a Deus por isso. Nessa situação que eu estou passando com a passagem da minha esposa para a glória, irmãos, se não fosse a paz de Deus, eu teria afundado. Eu não estaria aqui mais à frente deste púlpito. 2 coisas Deus me deu, me lembrou para eu me firmar. Quando eu estava afundando, Ele me lembrou. Primeiro, Ele me lembrou que Jó disse: Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, o Senhor me lembrou um trecho de Neemias que diz: a alegria do Senhor é a vossa força. E o salmo que diz: na presença do Senhor, a fartura de alegria. E o Espírito de Deus me fez sentir: entre na minha presença e eu vou lhe encher seu coração de alegria e vou dar força a você. E quando quer chegar aquela tristeza me abater, que eu sei que não iria resistir, aí eu entro na presença de Deus, clamo a Deus, louvo a Deus, adoro a Deus, exalto a Deus, começa a transbordar em línguas estranhas. Aquilo é receber uma injeção do céu, meu irmão. É um tranquilizante do céu. Não tem psiquiatra que passe esse tranquilizante. É a paz de Deus. Uma grande cachoeira, né? Queda d'água, e uns galhos de uma árvore que dava para cima da cachoeira, e um passarinho naquele galho, um galhozinho bem fino em cima
daquela cachoeira. E ele dizia: está vendo o que é paz? O passarinho está lá embaixo, tem um perigo tremendo, mas ele está tranquilo lá, porque ele sente segurança. Nos braços de Jesus, você está seguro, meu irmão. Jesus disse: aquele que envia a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém o arrebatará da minha mão. Esteja certo, se você estiver nas mãos de Jesus, pode vir Satanás com seus infernos todinho, não pode chegar nem perto de você. Dê glória a Deus por isso. Não pode. Agora, se você estiver fora da proteção de Deus, aí está ruim. Para você ter essa paz de Deus que excede todo entendimento, que Paulo desejou a Filemon, você tem que estar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você tem que estar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Dê glória a Deus por isso, viu? Então você tem que estar nessa condição. Na presença de Deus você tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, e você tem a paz de Deus que excede todo entendimento, não é? Aí ele agradece: graças dou meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, Paulo orava sempre por aqueles que ele ganhou para Jesus, para que Deus os abençoe, para que Deus os guarde, não é? Ele fez o discipulado com Paulo. Paulo estava sempre orando por eles, não é? Tem igreja, meu irmão, que o interesse delas é divulgar números. Aceitaram 10, 20, aceitaram 30 pessoas, e depois deixa o novo convertido abandonado. Está errado. Está errado. Completamente errado. Jesus nunca fez isso. Ele cuidava dos seus discípulos, ele dava atenção, ele se interessava. Está certo, irmãos? A graça a Deus que nossa igreja tem um discipulado bom. Não pode não ser perfeito, que nada é perfeito, mas procura cuidar dos novos convertidos. Uma pessoa aceitou Jesus nesta igreja, num domingo, foi aquela festa aqui, pessoa anotando, etc. Aí depois ele se queixou e disse: olha, no dia que eu fui lá na frente, eu me senti tão bem, as pessoas me procurando para anotar meu nome, meu endereço, me abraçando. No outro domingo eu cheguei aqui, me sentei na igreja, parece que nunca ninguém me viu. Isso não está certo, não é? Graças a Deus que aqui o nosso discipulado sempre está atento. A pessoa aceitou Jesus, anota e procura entrar em contato. Está aprovado o seguinte, irmão: se você, nosso diretor do DEMID, é o presbítero Renielton, que também é assessor eclesiástico, não é? Ele sabe disso, que as estatísticas missionárias dizem o seguinte: quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, digamos 100 pessoas, vamos colocar 10 pessoas aceitam Jesus num domingo, não é? Se houver discipulado, houver um contato com ele dentro de, no máximo, em 48 horas, permanece 70%. Se o contato for feito uma semana depois, cai para 30%. Se for um mês depois, só fica 10%. Está vendo? Então, aceitou Jesus, não é só anotar o nome e endereço, não, tem que fazer contato dentro de 48 horas. Pelo WhatsApp agora é mais fácil. Entre em contato pelas redes sociais, telefona, convida ele, estamos felizes. E, se possível, fazer a visita. Tem igreja aí, meus irmãos, que o discipulado dele é muito forte. A pessoa aceitou Jesus, já fica um membro da igreja como discipulador dele, responsável por ele, e cola junto dele e não solta ele mais nunca, a não ser que ele não queira. Entende, irmãos? Então, veja só que coisa importante, não é? Então ele diz assim: então, graças a Deus porque eu oro por você, ouvindo a tua caridade. Quer dizer, Paulo ouvia. Paulo sabia que Filemon era um homem amoroso. Aliás, o nome Filemon, o seu significado é aquele que tem amor. Filemon, aquele que tem amor, aquele que é afeiçoado. Esse é o significado original do nome Filemon. Então Paulo diz: ouvindo a tua caridade, a tua fé, não é? Que para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos.
a caridade de Filemon para com os santos. Quem é santo aqui, levanta a mão, meu irmão. Amém. Se você não levantou, é bom você examinar a sua vida, porque se não for santo, não é salvo. Não é salvo de jeito nenhum. 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Entende? Nós temos o dever de ser santo em toda maneira. Eu sempre digo, santo na igreja, santo em casa, santo na escola, santo no comércio, santo na indústria, santo no quartel, etc. Em todo lugar, santo na moto, na bicicleta, no alternativo, no ônibus ou no carro particular, tem que ser santo, porque se não for santo, não vai para o céu. Hebreus 12,14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual, ninguém verá o Senhor. Então ele fazia oração, tinha amor por todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo do bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade. Veja que ele repete a palavra caridade acerca de Filemon, porque Filemon era um homem amoroso. Caridade tem um sentido diferente do sentido comum, do sentido popular. O que é caridade para as pessoas de Parnamirim em geral? Então, fazer caridade é dar uma esmola a um pobre, ajudar uma pessoa, dar uma roupa, dar um sapato, dar comida. Isso é caridade. Na verdade, isso aí é filantropia. A palavra caridade na Bíblia quer dizer o amor na prática. A palavra caridade é mais forte do que a palavra amor, porque tem esse sentido. É o amor na prática, é o amor real, é o amor colocado em ação, entendeu, meus irmãos? Isso é a caridade. O amor em ação também cuida da filantropia, também ajuda o necessitado, porque Tiago diz que a verdadeira religião imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Entende, irmão? Fugir do pecado e ao mesmo tempo fazer o bem a quem precisa, é o amor na prática, entendeu? E ele prossegue dizendo assim: porque por ti, ó irmãos, meu irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Quer dizer, a sua maneira de agir, o seu cuidado, a sua caridade, recriaram os santos, os irmãos. Quer dizer que muitas pessoas foram beneficiadas por Filemon, não é? Então, em seguida, ele vai falar sobre, ele fala sobre o que ele vai pedir a Filemon. Vamos deixar para a próxima sexta-feira, se Deus quiser, para falar nessa segunda parte desta carta, certo? Quando ele vai fazer um pedido muito bonito, um pedido especial, uma lição tremenda de relacionamento humano na vida cristã. Nós vamos aprender melhor no próximo encontro que tivemos a partir do versículo 8. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que levemos lições preciosas para a nossa casa.